A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem com a graça de Deus. Para você que chegou até aqui e não me conhece, meu nome é Rose Oliveira e hoje eu vou estar relatando mais um sonho que Deus me deu no ano passado. Mas antes eu quero te pedir, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe esse vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é bom e possa enviar a mais pessoas. E não se esqueça de ativar o sininho de notificação para você ficar por dentro do que acontece aqui. Meus irmãos, vou estar relatando um sonho para vocês. No sonho eu estava acompanhando uma prima minha que ela ia fazer uma entrevista dentro do supermercado. E quando nós estávamos na calçada, que ela ia atravessar a rua para entrar no supermercado, eu olhei para o meu lado direito e eu vi uma igreja. Eu parei bem na porta ali daquela igreja e eu falei, tem uma igreja aqui, então enquanto isso que você vai lá fazer a sua entrevista, eu vou estar aqui cultuando. Quando você sair, eu não estiver lá, se eu não entrar lá, é porque eu estou aqui cultuando, então vai lá. Nisso ela foi, entrou no mercado e eu fiquei parada ali na porta da igreja. E antes que eu entrasse dentro dessa igreja, eu comecei a reparar dentro, a observar ali dentro daquele salão. Uma irmã saiu e um irmão, e eles me convidaram para entrar dentro daquela igreja. Mas no primeiro momento eu não quis entrar, porque eu comecei a observar e achei aquela igreja muito estranha. Mas apesar de tudo, aquela igreja, ela se identificava uma igreja evangélica. Mas quando eu olhei para o meu lado direito da igreja, havia várias carteiras e mesa dessas de escola, né, que os alunos ficam sentados ali, que a gente, né, estudamos e coloca ali o caderno em cima da carteira para fazer a nossa lição. E na cadeira, e tinha cadeira também, igualzinha aquelas mesinhas de escola. Então, nessas cadeiras havia uma fileira de pessoas que estavam sentadas lá, recebendo aquelas pessoas que entravam ali dentro daquele salão. Então eu pude perceber que tinha um homem caracterizado ali, né, com as origens de africano, de origem a essa religião. Tinha uma mulher também, uma origem de cigana. Tinha um pai de santo, tinha uma mãe de santa também ali naquele lugar, uma macumbeira. E tinha também outras pessoas de outras religiões. E num cantinho assim, já na entrada da porta, tinha um pastor. E esse pastor, ele começou a falar, entra aqui minha filha, entra aqui, pode entrar. E eu achei tudo muito estranho. Essas pessoas que estavam sentadas ali, em cima dessas pessoas havia várias prateleiras com vários tipos de santo. Desde a pessoa, ela estava assim em L, então tinha pessoa assim e assim. Em cada fileira dela tinha um santo, e os santos era muito grande, era um santo bem grande, né, que estavam ali nas prateleiras. Eu achei tudo muito estranho. Tinha também incenso dentro da igreja e eu vi que tinha pessoas sentadas, outras em pé, e tinha pessoa em fileira para conversar ali com aquele homem que estava com as vestimentas ali, africano ali. Então eu parei ali e eu comecei a observar e achei tudo muito estranho. E aquelas pessoas, ela falava assim, entra, pode entrar. Aí o pastor falou assim novamente, pode entrar, não tem nada a ver não, entra aqui dentro, né, vamos cultuar aqui. E as irmãs ali querendo puxar até o meu braço ali para mim entrar. E eu fiquei na porta ali, eu falei, não vou entrar não, vou ficar aqui mesmo. E as pessoas estavam em pé ali, adorando os deuses, né, os deuses dela. E ali havia uma cadeira para cada pessoa que queria ali chegar naquela pessoa para se consultar.
Então eu falei que eu não ia entrar nessa igreja porque estava tudo estranho. Não é a igreja cristã na qual, né, nós estamos acostumados a congregar aí. Então eu peguei e saí daquela igreja e pensei, eu vou dar uma volta aqui, né, no bairro, vou dar uma volta até a minha prima fazer essa entrevista e depois eu volto aqui. Aí nisso eu entrei num bairro aonde ele tinha, igual aqueles bairros que a entrada dele é tipo é um quadrado assim, né? Uma ponte, na verdade. Você entra dentro dessa ponte, aí você vai para um outro bairro. Aí eu passei dessa ponte e quando eu entrei lá, que eu passei a primeira rua, tudo escureceu. No sonho tava de dia, mas quando eu entrei lá dentro, a primeira rua tava clara e depois eu fui entrando nesse bairro e tudo escureceu. E ali eu comecei a entrar em uma rua, outra rua e eu me perdi dentro daquele bairro e eu não conseguia sair de dentro daquele bairro. Eu me perdi ali, eu comecei a tentar ali procurar algumas pessoas para que eles pudessem ali falar qual é o caminho, né? Para mim voltar, porque eu não estava conseguindo sair daquele bairro, daquelas ruas. E eu encontrei um homem que estava numa viela, na qual aquele homem, quando ele me viu, ele queria ali, supostamente ali, né, abusar de mim, mas eu saí correndo dele, consegui desviar e fui entrando mais nas ruas, nos bairros e passando em viela e ali eu me perdi. E eu fiquei desesperada porque eu queria sair daquele lugar e eu não conseguia, até que eu vi uma rua aonde tinha uma pessoa no portão. E quando eu entrei nessa rua, eu fui pedir ajuda para esse homem, era um homem que estava no portão. E nessa rua clareou, ficou de dia. E eu falei assim para ele, moço, você pode falar para mim aonde eu posso, que rua que eu posso sair daqui desse bairro, que eu tô perdida, eu não tô encontrando a saída desse bairro. Aí na casa do lado tava saindo uma mulher. Ele falou assim, ó, vai lá naquela mulher que ela vai pegar os filhos dela e você pede uma carona. E eu cheguei, né, aquela mulher tava saindo ali da casa dela e eu falei assim, moça, você pode me dar uma carona até a saída desse bairro, porque eu me perdi e eu não tô achando a saída dela. Aí ela, né, falou, não, tudo bem, né, mais um pouco assim, brava, né, e eu entrei dentro daquele carro e ali a gente saiu daquela rua, daquele bairro, e ela parou bem na porta da igreja. E ela parou na porta da igreja, eu desci do carro e eu continuei a olhar para aquela igreja. E aquela mulher, ela foi buscar umas crianças que estavam dentro dessa igreja. Ela foi buscar alguém que estava ali e eu pensei comigo, eu não vou entrar nessa igreja. Eles me viram novamente e eles falaram, entra aqui, moça, entra aqui. Não tem nada a ver não, você pode entrar. E o pastor me convidava ali e o pastor, ele tava com uma camiseta de botão, só que uma camiseta aberta assim, toda aberta aqui. E o pastor tava com uma corrente, tipo essas correntes de guia no pescoço. O pastor tava com essa corrente. E ele falava, pode entrar, irmão, pode entrar aqui, não tem problema não. E eu falava, não, pastor, não vou entrar não, vou ficar aqui mesmo. Aí eu pensei, eu falei assim, vou entrar dentro do... Eu perguntei, né, já que eles estavam falando comigo, eu falei assim, veio alguém aqui me procurar e tudo? Ele falou, não veio não. Aí o que eu fiz? Falei, então vou entrar lá no mercado e vou esperar ela lá, né? E quando eu tava atravessando a rua para ir pro mercado, eu acordei desse sonho. Então, foi um sonho bem revelado, né? Na qual eu não tive dúvida do que o Senhor tá querendo mostrar, né? Tava querendo mostrar ali para mim, para que eu também passasse para vocês, porque na epístola de 1 Timóteo, no capítulo 4, no verso 1 e 2,
Paulo vai dizer: apostasia nos últimos tempos. Mas o Espírito expressadamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvido a espírito enganadores e doutrinas de demônio. Verso 2: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Deus estava me mostrando dentro daquela igreja apostasia nos últimos dias. E eu acabei me esquecendo de relatar aqui, quando eu cheguei, que eu fiquei parada ali, observando, eu estava perguntando para Deus, no meu pensamento, o que era aquilo, se aquilo era uma igreja, e o Espírito Santo falou na minha mente que isso era unificação. E o Espírito Santo repetia na minha mente: unificação, unificação, unificação. Então, Paulo, ele vai dizer que nos últimos tempos da igreja haveria apostasia. Muitos irmãos, irmã, iria se apostatar, iria se desviar, iria se esfriar da fé. Então elas iam procurar a outros tipos de doutrina de Satanás. É o que acontece em algumas igrejas. Pastores estão implantando doutrina satânica dentro da igreja, nos cultos religiosos. E Deus, o que o Senhor começou a falar no meu coração? Para que nós venhamos pedir mais para o Espírito Santo, discernimento do Espírito, para que eu e você não seja enganado por doutrina de demônio. Para que nós não venhamos ser enganados por esses tipos de pastores, esses irmãos. Na verdade, ali, aquela igreja, ela estava unificada. E eu fui procurar no dicionário o que significa a palavra unificação. Eu vou estar lendo algum significado da palavra. Unificação significa centralização, reunião, união, unir, reunir, juntar, ajuntar, agregar, agrupar, ligar e congregar. Ou seja, todas as religiões estavam num único lugar e pessoas estavam ali se consultando, não somente a Deus, nosso Deus de Israel, que representava ali no caso o pastor, mas outras religiões também, vários tipos de religião, as pessoas estavam ali. Então eu entendi que cada mesa que havia uma pessoa sentada era um tipo de religião ali, que as pessoas entravam ali para adorar todos os deuses em um só lugar. E o que mais me deixou impressionada é que aquela igreja, ela se identificava como uma igreja evangélica. Poderia ter vários outros nomes, mas ela se identificava como uma igreja evangélica. E nós sabemos que no Velho Testamento o povo de Deus se desviava, o povo adorava outros deuses, na qual o Senhor vinha com repreensão sobre aquele povo. Deus sempre falou na tua palavra que nós tínhamos que adorar somente Ele. Ou seja, não existe outro Deus no céu, na terra e debaixo da terra, a não ser o Deus de Israel. Existe o Deus único, o nosso Deus, o poderoso Deus. Então, para você que chegou até aqui, tá assistindo esse vídeo, eu peço para você, se inscreva no canal, deixa seu like e compartilhe esse vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é bom e possa enviar mais pessoas, para que através desse vídeo o Senhor possa falar com as pessoas, que nós venhamos abrir os nossos olhos espiritual,
que nós venhamos pedir discernimento do Espírito Santo, para que nós não sejamos enganados por falsas doutrinas, por doutrinas de demônio, e que nós venhamos ficar firme no Senhor, para que nossa fé ela não venha se esfriar, porque muitos já estão frios na fé, muitos estão desanimados da palavra do Senhor. Tem muitos crentes desviados que não creem mais que Jesus Cristo vai voltar, que Ele é o único Deus. Então eles começam a se apostatar da fé, a sair da presença do Senhor, a sair do certo e ir para o errado. Muitas pessoas, não são todas, mas muitos irmãos e irmãs que estavam adorando Jesus Cristo, estavam na presença do Senhor, saíram da igreja, abandonaram a fé, abandonaram a Jesus Cristo e foram frequentar outros tipos de religiões que não agradam ao Senhor. Quantos hoje estão dentro da macumba? Quantos hoje não frequentam a Umbanda, Quimbanda, Candomblé? Muitos se apostataram da fé, muitos saíram da presença do Senhor. Mas eu e você, que nós estamos firmes no Senhor, que nós venhamos buscar mais a face dele, revestir do poder de Deus, para que nós venhamos lutar ali contra a cilada do inimigo, para que nós não venhamos cair na tentação, que nós venhamos ficar forte no Senhor, porque nós não sabemos o dia da manhã. O diabo, ele não brinca de ser diabo, e ele faz de tudo para derrubar o crente. Satanás, ele está atrás dos crentes, e ele quer substituir, ele quer ser Deus. Ele quer ser Deus, mas ele não é o nosso Deus. Ele não é o Deus de Israel. Ele não é o Deus poderoso. Então, essa luta, ela é espiritual, mas também ela é natural. Porque nós devemos fechar as brechas para que o inimigo, ele venha correr de nós. Que nós venhamos buscar mais a palavra do Senhor. Que nós venhamos meditar mais na palavra. A palavra do Senhor vai dizer que nós devemos meditar na palavra de dia e de noite, para que a palavra penetre em nossos corações, para que nós não venhamos deixar a palavra, a fé, que nós venhamos nos agarrar mais em Cristo Jesus, porque nós estamos vivendo os últimos dias, e nos últimos dias nós estamos vendo pessoas, pastores, missionário, evangelista, irmão das igrejas se apostatando, pessoas que estão dentro da igreja fazendo obra de bruxaria, obra de macumba, dizendo que é o poder de Deus, mas na verdade é o poder satânico, porque Satanás, ele tem poder também para curar. Mas Satanás, ele cura uma doença e ele coloca outra doença na vida dessa pessoa, para que ela seja escrava ali dele, e que ela venha ter uma suposta alegria, felicidade momentânea, mas na verdade ele tira aquela doença e coloca outra doença na vida dessa pessoa, e essa pessoa, ela vai então ficar no mundo espiritual, trancadas, no cadeado, em cadeia, em cela, em prisões escuras. E só o nome de Jesus Cristo que pode libertar essa pessoa das mãos e das garras de Satanás. Você que pensa que está de pé, se cuide para não cair. A própria palavra do Senhor, que nós venhamos vigiar e orar, para que nós não venhamos cair na tentação, se firmar na cruz. Cristo Jesus, não dá ouvido a que pessoas lá fora está dizendo, mas dá ouvido o que diz a palavra do Senhor. Nós devemos adorar o único Deus, o Deus poderoso, Deus de Israel, somente a Jesus Cristo. E nós temos o nosso Consolador, que é o nosso amigo Espírito Santo, que Deus deixou para que ele viesse nos consolar em momentos difíceis. Eu não sei qual é o momento que você está passando nesse momento, agora. Talvez você esteja passando por uma tribulação, aflição, mas se apegue em Deus. A esperança ainda se chama Jesus Cristo.
se afirma no Senhor, não vai buscar em outras religiões resposta que supostamente diz que é de Deus, sendo que não é. Busque a resposta, busque na palavra, busque em Jesus, busque em oração, orando e jejuando, porque Deus, ele cuida do seu. Deus, ele é fiel para quem é fiel com ele. Permaneça na tua fidelidade com o Senhor, porque tudo que você está passando, Deus, ele vai te livrar. Tudo que você está passando tem um escape do Senhor, mas quando você está nas garras, nas mãos de Satanás, o que ele faz com a pessoa é aprofundar ela mais. Ali, se é na bebida, ele aprofunda a pessoa mais na bebida, se é nas drogas, na prostituição. O intuito de Satanás é ganhar almas para ele, para o inferno, é encher o inferno. Mas Jesus Cristo, ele veio com palavra de fé, de salvação e de perdão. Jesus Cristo tem a vida eterna para mim, para você. Não perca a sua vida eterna por nada deste mundo. Que todas essas coisas que o diabo nos oferece não é nada comparado com a glória que há de vir, com a glória que nós irá entrar. Nada desse mundo se compara com o grande amor de Jesus Cristo. Se apega em Jesus Cristo. Fica firme, forte na fé. Creia em Deus, creia no Pai, porque Deus, ele vai julgar a tua causa, o teu momento. O Senhor, ele está com as mãos estendidas sobre a tua vida. Creia no Deus Todo-Poderoso, que a palavra dele vai dizer que para Deus nada é impossível. Eu não sei o que você está passando, mas coloca na mão de Deus. Não vai colocar nas mãos do diabo, porque ele vai piorar a sua situação, mas creia no Deus Todo-Poderoso. Esse sonho foi um sonho revelado do próprio Jesus Cristo. As igrejas estão querendo unificar, algumas igrejas estão querendo juntar várias religiões. Nós estamos vendo alguns cantores gospel que frequentam a macumba, que não tem problema, meus irmãos. Se você tem um vizinho, uma vizinha que é mãe de santo, pai de santo, não tem problema. Pelo contrário, você cumprimentar essa pessoa, você ora por eles. Porque a palavra do Senhor diz que nós devemos orar pelas pessoas, orar um pelos outros. Apresenta essa pessoa para Deus, para que Deus venha quebrar as correntes na vida dessa pessoa, porque ela está vivendo no engano, na cegueira espiritual. Que Deus possa abrir ali os olhos dela espiritual, que ela possa ter um encontro com Jesus Cristo, assim como eu e você também. Nós tivemos encontro com Jesus e hoje nós estamos na fé, na graça de Cristo, que essas pessoas também venham alcançar. Mas frequentar esses tipos de lugar não nos convém. Ir para esses lugares não nos convém, não me convém a mim e não convém a ti. O nosso lugar é do lado do Senhor Jesus Cristo, é dentro da igreja. Nós procurar uma igreja que realmente prega a palavra do Senhor, que realmente nossos pastores viva ali a palavra do Senhor, não somente ele prega, mas que ele viva. Graças a Deus, congrego numa igreja que meus pastores são bênção do Senhor, para honra e glória do Senhor, mas muitos estão enganados dentro de igreja. Que o Senhor possa abrir os teus olhos espiritual, que a partir de hoje você começa a ver as coisas erradas, porque nós temos que pedir para Deus abrir os nossos olhos espiritual, não somente para as coisas boas, mas para as coisas ruins também, porque Deus revela o oculto e o escondido. Nós precisamos saber, meus irmãos, que se dentro daquela igreja é o espírito de adivinhação ou se é o Espírito Santo que está dentro daquele lugar. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente. Se você está num lugar onde existe vários tipos de religião, então esse lugar não faz parte da igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo é uma igreja lavada e remida com o sangue do Senhor, com o sangue do Cordeiro. Então, ore ao Senhor. Se você não está congregando, mas quer ir à igreja, e é importante nós irmos para a igreja,
Começa a orar, pedir direção ao Espírito Santo, que ele vai direcionar uma igreja certa, na qual se prega a palavra do Senhor, na qual tem realmente cura, libertação, transformação, na qual se prega sobre a palavra, na qual se prega sobre a cruz, sobre Jesus Cristo, sobre Deus, sobre o Espírito Santo e as maravilhas do Senhor. Que você seja revestido com o poder do Senhor, que você seja restaurado, libertado, em nome de Jesus Cristo, que a graça de Cristo te alcance a tua família, a tua parentela e aqueles que você está orando, para que eles venham para Cristo Jesus. Creia que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que nós pedimos ou pensamos. Deus ele vai restaurar a tua casa, o teu lar, trazer essa pessoa para a presença dele. Creia, porque para Deus nada é impossível. Então eu fico por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, né? O que nós estamos vivendo. Vigia, ore, busca o Senhor, busca o Espírito Santo, para que você não seja enganada por doutrina de Satanás, para que eles não venham cauterizar a tua mente com doutrinas mentirosas, né? Que nós venhamos nos revestir. Paulo diz para nós revestir da armadura de Deus, colocar o capacete na nossas cabeças, ali as vestimentas, para que nós estejamos revestidos de todo o poder e da palavra do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente, ricamente. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, e até o próximo vídeo. E não se esqueça de você deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é bom. Seja um missionário, uma missionária do Senhor, e envie esse vídeo a mais pessoas no grupo da igreja, no grupo dos irmãos, no grupo das irmãs, no grupo dos jovens também, para eles não serem enganados por doutrina satânica, e que você e eu, nós venhamos cada vez buscar a face do Deus Todo-Poderoso. E não existe outro Deus como o nosso Deus, Deus Santo, Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Que Deus abençoe a tua vida e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.